passar a palavra ao Dr. João Ferreira, que nos vai falar da voz e identidade na comunicação aumentativa. Ele neste momento é professor adjunto da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e escolheu este tema para nos abordar esta perspectiva da voz. Olá, o meu nome é João e esta podia perfeitamente ser a minha voz. Mas quando falamos de voz na comunicação aumentativa, o que queremos dizer com voz e a minha voz como é? A minha voz faz parte da minha identidade. Essa identidade forma-se ao longo dos anos e é influenciada por aquilo que nos rodeia. A minha voz transforma-se e é influenciada pelo meu crescimento e por diversas situações pelas quais passei. Pode ter sido influenciada pelo tabaco ou por outro fator externo que mudou e que a tornou cada vez mais minha. A voz transmite muito do que é a minha identidade. A voz faz parte da minha identidade. Consegue-se perceber pela minha voz o meu género e por vezes até a minha classe social. Ao longo dos anos a minha voz alterou-se e transformou-se em algo que é hoje parte de mim e que me permite ser identificado quando falo com as pessoas ao telefone, quando chamo alguém, ou até quando dou ordens à minha cadela. A voz é poder. Com a minha voz, consigo fazer passar a minha opinião e por vezes ajuda-me a impor os meus ideais. Sem voz estou em desvantagem perante outros que podem transmitir aquilo que pensam, de uma forma que todos os ouçam. A minha voz permite às pessoas identificarem características da zona de onde sou originário ou mesmo da zona onde vivo. Sou português e vivo em Cascais. A minha voz faz parte de quem eu sou. A minha voz reflete aquilo que sinto e como quero que as outras pessoas me vejam. A voz tem muitos componentes que se alteram constantemente, influenciados pelas emoções. A qualidade vocal, em parâmetros como rouquidão, a espereza, os sussurros, entre outros. O pitch, em que a gama de frequências e as suas variações constituem um aspecto relevante para o conteúdo emocional. No timing, as variações de velocidade também veiculam conteúdo emocional. Esta voz que vos apresento hoje não faz parte de mim, mas faz parte da vida de muitos que conheço. Fará parte da identidade de alguns e de outros nem tanto. Mas é a voz que têm e muitos têm a voz igual. E esta voz, apesar de ser natural e mesmo não ser única, é indispensável no seu desenvolvimento comunicativo. Faz parte daquilo que eles têm para mostrar ao mundo, sendo por vezes a primeira face que apresentam. Mas, como já referi anteriormente, por vezes os utilizadores da comunicação aumentativa não sentem aquela como sendo a sua voz, a sua identidade. Não é uma voz de utilização fácil e como a voz natural por vezes falha. A voz é só uma parte da comunicação. Podemos falar por gestos, através de símbolos, através da escrita, etc. A voz eletrónica é uma de dessas partes, mas que tem características por vezes distintas da voz natural. Então, que características tem a voz eletrónica ou sintetizada? Esta voz sintetizada não transmite tanta informação como a minha voz natural. E essa falta de informação, por vezes, leva a que a mensagem não seja transmitida adequadamente. Já certamente nesta apresentação tiveram dúvidas no que eu quis transmitir. A ausência de atuação leva a que, por vezes, algumas das frases interrogativas que fiz não fossem entendidas como tal. Isso pode levar a interpretações erradas do conteúdo do discurso. A esta voz que vos apresento, falta-lhe as variações sutis. Não consegue imitar na perfeição a voz natural. A prosódia não está ainda presente e assim muita informação se perde. Este quadro demonstra algumas das variações que a voz natural apresenta quando influenciada pelas emoções,
e que a voz eletrónica não consegue ainda, em tempo real, reproduzir. Como podem verificar, somente com 5 parâmetros como ritmo, pitch, extensão vocal, intensidade, variações de frequência e forma de articulação, podemos caracterizar diferentes tipos de emoções. No caso apresentado, podemos verificar a variação entre a raiva com um ritmo lento e um pitch muito alto, e a tristeza com um ritmo ligeiramente lento e um pitch mais baixo. Verificamos ainda as variações de frequência que são, nos exemplos dados, desde abruptas a suaves, descendentes e normais. A articulação também apresenta variações substanciais, desde tensa a precisa ou muito pausada. Os diversos componentes da voz, como as variações do ritmo, de intensidade ou frequência, são ainda difíceis de conseguir, pelo facto de ser informação adicional que o utilizador tem de inserir adicionalmente ao conteúdo do seu discurso, pois o software não detecta automaticamente estados emocionais. Existem já estudos de construção de software que permitem adicionar algumas destas características à voz sintetizada, mas não de uma forma automática. Como exemplo da dificuldade em manter uma fala com as pausas o mais adequadas possível. Este texto foi visto e revisto diversas vezes durante horas e, apesar de tudo, apresenta muitas falhas. Quem interage com vozes sintetizadas ainda prefere interagir com vozes naturais. Alguns estudos revelam que quanto mais naturais forem as vozes, mais influenciam positivamente os seus parceiros de comunicação. Estou certo de que muitos de vocês prefeririam que esta apresentação fosse feita com uma voz natural, mas esta apresentação serve exatamente como exemplo das dificuldades da utilização de uma voz sintetizada. Espero, no entanto, que o conteúdo seja suficientemente apelativo para vos influenciar positivamente. Os digitalizadores atuais já possuem uma qualidade bastante boa e com mais hipóteses de personalização. A qualidade do som é outro fator que vem ajudar na inteligibilidade. Mas apesar dos softwares atuais já conseguirem um grau de inteligibilidade bastante bom, as vozes continuam a ser identificadas como artificiais ou robóticas. Falta ainda naturalidade, que com a ausência de variações de tom, volume e até mesmo de sotaque, as vozes eletrónicas não têm. Então, o que é que falta fazer? Falta-lhes ser adequadas ao género e à idade, o que muitas vezes não acontece não por não haver o software disponível, mas muitas vezes por falta de informação. No entanto, ainda existe alguma falta de vozes em português europeu que venha colmatar as necessidades. Às vozes sintetizadas falta-lhes ainda a emoção de uma voz natural, com variações subtis de tom, volume e ritmo. Falta-lhes a liberdade de cantar, gritar, chorar, levando a que os textos emocionalmente significativos sejam reconhecidos como tal, causando o impacto que pretendem ter. Falta-lhes poderem ser personalizadas ao gosto do utilizador, misturando toda uma série de parâmetros de forma a obter uma voz cada vez mais única e personalizada. Falta-lhes a possibilidade de os utilizadores poderem controlar em tempo real a dimensão prosódica ao discurso, o que lhes daria, por exemplo, a capacidade de ler um poema com sentimentos. É necessário, por isso, um maior investimento dos investigadores para desenvolver aplicações mais avançadas. É necessário também a existência de equipas cada vez com melhor formação, de forma a permitir uma escolha e aconselhamento com melhor qualidade. Falta a possibilidade de dar alma à voz sintetizada. Sem uma voz, sinto-me sozinha. Com uma voz, posso fazer amigos. Sem uma voz, sinto-me vulnerável. Com uma voz, sinto-me segura. Sem uma voz, não tenho nem presente nem futuro. Com uma voz, posso alcançar e apreciar. Sem uma voz, sinto-me excluída. Com uma voz, posso pertencer a algum lugar. Sem uma voz, as pessoas pensam que sou estúpida. Com uma voz, eu posso ir à escola e aprender. Sem uma voz, sinto-me aborrecida e frustrada. Com uma voz, sinto-me bem como sou. Olá, o meu nome é João Ferreira e esta é a minha verdadeira voz.
queria também agradecer à Célia, que é a voz do software Grid 2 da Sensory Software International. Obrigado. Vamos passar à